Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os senhores vereadores, assessores desta casa, público presente e aqueles que nos acompanham pelo Facebook e escutam pela Rádio Marabá. Informo aos senhores vereadores que a ata número 1721 de 2025 da 19ª sessão ordinária realizada no dia 6/10/2025 foi disponibilizada no grupo. Coloco a referida ata em apreciação. Coloco a referida ata em votação. Aqui também não. Aprovada a referida ata por 8 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jackson Antônio Volpin, para que se faça a leitura das matérias do Poder Executivo e do Poder Legislativo e correspondências recebidas. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o público aqui presente, funcionários públicos, pai das crianças da nossa creche, colegas vereadores, Rádio Marabá e Facebook. Projeto de Lei número 061/2025, de 2 de outubro de 2025, define situação de excepcional interesse público e autoriza o Executivo Municipal a contratar servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público e de outras providências. O prefeito do município de Iraí, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou que sanciona e promulga a presente lei. Artigo 1º. É definida e caracterizada a situação de excepcional interesse público o provimento de um profissional de educação física, pelo que o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário e emergencial. Projeto de Lei número 068/2025. Institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Iraí, Refis 2025, que oferece condições especiais por tempo determinado para pagamento parcelado de créditos tributários e não tributários, escrito ou não em dívida ativa, ajuizados ou por ajuizar e dar outras providências. Projeto de Lei número 069/2025 autoriza a declaração de bens inservíveis e alienação de bens móveis e da outras providências. Emenda aditiva 008/2025 ao projeto de lei do Executivo 069/2025. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final, composta pelos vereadores Miguel, Jackson, Thiago, e a Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, composta pelos vereadores Guilherme, Gilson e Paulo Martins, propõe na forma regimental a seguinte emenda aditiva. Artigo 1º. Os valores de arrematação dos bens a serem alienados não podem ser inferiores aos valores de avaliação realizados por comissão especialmente designada para esse fim, pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Os recursos financeiros obtidos com a venda deverão ser aplicados na aquisição de novos bens móveis, veículos. Projeto de Lei número 070/2025, de 9 de outubro de 2025, dispõe sobre a implementação e aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da administração municipal e de outras providências. Foi pedido? A comissão não baixou isso aí?
Foi baixado, acho, né? O 70. Foi pedido. Foi pedido. Projeto de Lei do Legislativo 014/2025. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Iraí, Estado do Rio Grande do Sul, nas suas atribuições legais conferidas no regimento interno da Câmara, apresenta e submete à apreciação dessa Casa o seguinte projeto de lei. Revoga o Decreto Municipal número 029, de 16 de junho de 2025, que dispõe sobre os procedimentos e prazos para a operacionalização das emendas parlamentares individuais e de bancada, prevista na Lei Orgânica do Município de Iraí, da outras providências. O Decreto Municipal número 029, 16 de junho de 2025, que dispõe sobre os procedimentos e prazos para a operacionalização das emendas parlamentares individuais e de bancada prevista na Lei Orgânica do Município de Iraí e da outras providências, fica revogado em seu inteiro teor. Artigo 2º dessa lei entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de Lei do Legislativo 015/2025. Os vereadores abaixo assinado, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, em consonância com o artigo 56, incisivo 5, combinado com o artigo 110 do regimento interno da Câmara, apresenta e submete à apreciação dessa Casa o seguinte projeto de lei. Altera a Lei Municipal número 3.573, de 17 de setembro de 2025, para acrescentar dispositivo que determina o remanejamento das crianças lotadas na escola situada junto ao imóvel objeto de concessão antes da instalação da empresa beneficiária e da outras providências. Artigo 1º. Fica acrescido a Lei Municipal número 3.573, de 17 de setembro de 2025, o seguinte artigo. Artigo 2º. A empresa Bruna Malhas e Confecções LTDA somente poderá instalar-se e iniciar suas atividades no imóvel objeto de concessão após o prévio remanejamento das crianças atualmente lotadas na escola situada no local, para outro espaço seguro e adequado às atividades escolares, de modo a garantir a integridade física e segurança e o bem-estar dos alunos. Ao mesmo tempo, o município disporá do prazo de até 90 dias para providenciar a realocação das crianças em local apropriado. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Só, por exemplo, uma questão de ordem. Na verdade, a redação desse artigo 1º, na última parte aí, ao mesmo tempo, o município disporá do prazo de 90 dias para providenciar a realocação da empresa. O que eu quis dizer? Dando um novo local, isso que não sei como melhorar essa redação, mas poderá dar um novo local para a empresa. O que nós estamos dizendo? Mas depois eu discuto isso aí. Só que eu sei que nós vamos melhorar essa redação, porque ela não está correta dessa maneira que está. Projeto de Lei do Legislativo 016/2025. O vereador Gilson Gonzatti, Estado do Rio Grande do Sul, das suas atribuições legais conferidas da Lei Orgânica Municipal, apresenta e submete à apreciação dessa Casa o seguinte projeto de lei. Revoga a emenda modificativa 004 do artigo 2º do projeto de lei do Executivo número 063, de 2 de outubro de 2025. Artigo 1º. Fica revogada a emenda modificativa 004 ao projeto de lei do Executivo 02063. Artigo 2º. A Associação Comercial e Industrial de Iraí, Clube de Diretores Lojistas, ACI, CDL, aportará como incremento à campanha a quantia de R$10.000 com recursos próprios, cabendo a ela a organização e desenvolvimento da campanha, conforme o regulamento que acompanha o presente, ou seja, a participação das empresas filiadas e não filiadas à CI e à CDL. Requerimento número 017/2025. O presidente da Câmara de Vereadores, vereador Clério Larentes, juntamente com a bancada do MDB e PP, amparados nas normas regimentais, requerem que seja aprovada por essa Casa Legislativa o presente requerimento de convocação à senhora secretária municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Cláudia Denise Mint Raffstein, para que compareça a essa Casa Legislativa no dia 13 de novembro de 2025, às 18 horas, a fim de prestar
informações referentes ao andamento das ações, projetos e atividades de sua secretaria. Justificativo. A convocação se justifica pela importância do setor rural e ambiental para o desenvolvimento do nosso município, uma vez que essas áreas estão diretamente ligadas à qualidade da vida da população, à geração de renda, ao fortalecimento da agricultura e à preservação do meio ambiente. Requerimento número 018/2025. O vereador Gilson Conzatti, amparado nas normas regimentais, requer que seja aprovado por essa Casa Legislativa o presente requerimento de convocação à senhora secretária municipal do Turismo, Indústria e Comércio, Ana Paula Rodrigues, para que compareça a essa Casa Legislativa no dia 17 de novembro de 2025, às 18 horas, a fim de prestar informações referentes ao andamento das ações, projetos e atividades da sua secretaria. O presente requerimento tem por objetivo oportunizar aos vereadores e à comunidade em geral o esclarecimento sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, considerando a importância do setor para o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda no município. Requerimento 019/2025. As comissões de Constituição, Legislação e Redação Final, compostas pelos vereadores Miguel, Jackson e Thiago, e de Economia, Finanças e Orçamento, compostas pelos vereadores Guilherme, Gilson e Paulo Martins, amparados nos dispositivos regimentais, vem requerer que o presidente da Câmara Municipal, senhor Clério Larentes, que realize o convite ao diretor do hospital, senhor Éder Lehmann, para que compareça a essa Casa Legislativa a fim de prestar esclarecimentos sobre os serviços gerais prestados pela instituição, bem como acerca dos regimes de plantão e sobreaviso. O dia e o horário da referida reunião serão oportunamente definidos e comunicados. Justificativo. O referido convite tem por finalidade proporcionar aos vereadores e à comunidade local um melhor entendimento sobre o funcionamento do hospital, especialmente no que se refere à organização dos serviços e ao sistema de plantões e sobreavisos. Ressalta-se que o contato prévio com o diretor Éder Lehmann já foi realizado, tendo o mesmo se colocado à disposição para comparecer, o que demonstra de boa vontade em colaborar com o Poder Legislativo e com a transparência da gestão do serviço de saúde prestado à população. Anteprojeto de Lei 003/2025. Dispõe sobre a fixação da data base anual para o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais do município de Iraí e da outras providências. Artigo 1º. Fica estabelecido como data base anual para fins da revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais de Iraí, do dia 1º de janeiro de cada ano, como aplicação do respectivo índice de revisão a partir dessa data. A revisão geral anual que trata esse caput desse artigo será concedida sem distinção de índices entre os servidores públicos efetivos, temporários, comissionados, aposentados e pensionistas, vinculados ao regime próprio de previdência social do município. O índice de revisão será definido por meio de lei específica, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, observando os limites orçamentários, a legislação vigente e disponibilidade financeira do município. Artigo 2º. A data base fixada por essa lei não exclui a possibilidade de concessão de aumentos reais, reestruturações de carreira e outras formas legais de valorização dos servidores mediante lei específica. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar à Câmara de Vereadores até o dia 30 de abril de cada ano respectivo projeto de lei de revisão geral anual acompanhado de memória de cálculo estimativo de impacto orçamentário e financeiro em conformidade com a Lei Complementar Federal. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Câmara de Vereadores, 9 de outubro de 2025, Gilson Gonzatti, vereador. Indicação 060/2025. O vereador Jackson Antônio Volpin, juntamente com o presidente da Câmara de Vereadores, Clério Larentes, nos suas atribuições legais, vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo que seja realizada o reparo das calçadas na travessa 21 de abril, localizada entre as ruas Augusto Pestana e Antônio Siqueira, na descida do Termas Hotel, tendo em vista que atualmente o local não possui passeio em ambos os lados da via. Justificativa. A execução dos reparos nas calçadas é necessária para garantir maior segurança aos pedestres que circulam pelo trecho, especialmente devido ao fluxo de pessoas que frequentam o Termas Hotel e utilizam a via diariamente. Indicação número 061/2025. O vereador Jackson Antônio Volpin, juntamente com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Clério Larentes, nas suas atribuições legais,
vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo que sejam realizados serviços de recuperação na rua Fortaleza, no bairro Operário, especialmente no trecho onde o calçamento apresentou rebaixamento no local onde passam os canos da Corsã, os quais podem vir a se romper caso a situação não seja corrigida. A justificativa: a medida se faz necessária para evitar danos à rede de abastecimento de água e maiores transtornos aos moradores. O rebaixamento do calçamento compromete a segurança do trânsito e pode causar rompimento dos canos, resultando em vazamentos e prejuízos tanto para o município quanto à população local. A recuperação preventiva é a melhor alternativa para preservar a via e garantir o bom funcionamento da rede pública. Indicação 062/2025. O vereador Gilson Gonzatti, no uso das suas atribuições legais, vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo que seja encaminhado a essa Casa Legislativa o projeto de lei que fixa a data base anual para a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais, conforme anteprojeto anexo. Justificativo: a presente indicação tem por finalidade propor ao Poder Executivo Municipal a instituição de uma data base anual para fins de revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais, medida que visa garantir maior transparência, previsibilidade e valorização do funcionário público. Atualmente, o município de Irai não possui data base fixada, o que tem ocasionado defasagens salariais significativas, comprometendo o poder aquisitivo dos servidores e dificultando o planejamento financeiro, tanto da administração quanto dos próprios trabalhadores. Indicação 063/2025. O vereador Gilson Gonzatti, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo que seja realizada a colocação de quebra-molas na rua Eurico Nunes, próximo do número 1000, no bairro Operário. A rua Eurico Nunes tornou-se um caminho alternativo que muitas vezes é utilizado como rota de fuga, fazendo com que veículos passem em alta velocidade. Nas imediações, existem várias crianças que brincam, especialmente nos finais de tarde. Por questão de segurança, devido à falta de atenção de alguns motoristas, não se vê outra alternativa senão se solicitar a instalação de quebra-molas para proteger pedestres e moradores da região. Indicação 064/2025. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Clério Larentes, nos suas atribuições legais, vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo Municipal que seja realizado o pagamento do Piso Nacional do Magistério, com um reajuste de 6,27%, garantido por lei federal, bem como o pagamento retroativo referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025. Justificativo: o piso nacional do magistério é um direito previsto em legislação federal, sendo essencial para a valorização dos profissionais da educação. O reajuste de 6,27 assegura a atualização do vencimento mínimo dos professores, refletindo o reconhecimento e respeito à categoria, além de garantir o cumprimento de lei e manutenção da qualidade do ensino público no município. Irai, 1º de outubro de 2025. Senhor Presidente, o Minuano CTG de Irai convida Vossa Excelência, demais vereadores e familiares para participar da abertura do rodeio artístico da 28ª Região Tradicionalista, do dia 26 de outubro de 2025, às 8 horas, nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes de Irai. Atenciosamente, Gilberto José Balém. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, secretário, vereador Jackson. Agora passaremos ao espaço das bancadas, onde cada bancada dispõe de 5 minutos para fazer seu pronunciamento. Guilherme. Vereador do MDB, da bancada, Gilson, quer? Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, primeiro quero, em nome da bancada do MDB, saudar a nossa assessora Cristiane, que está de aniversário hoje, fazer esse registro aí também, que é importante. Sei que hoje nós temos uma sessão importantíssima, nós temos vários projetos, alguns não entraram em pauta novamente por uma questão de entendimento das comissões, e a bancada do MDB tem posicionamento claro, bem como nós temos posicionamento claro em algumas leis apresentadas, inclusive já aprovadas aqui nessa casa, que nós vamos apresentar em meu nome, mas também com certeza
com a bancada do MDB, a questão da concessão de um bem imóvel do município, que nós estamos alterando a lei para dar condições do executivo trabalhar e também para dar uma garantia aos pais das crianças que estão lá que nada vai acontecer enquanto tiver uma criança na escola em qualquer período, matricular naquele local, enquanto não tiver realocação. Nós vamos falar isso. E também nós estamos aqui, e conforme nós conversamos com os nossos vereadores e com a comunidade, nós estamos fazendo uma indicação, e essa indicação, na verdade, ela fixa, e dentro daquilo eu gostaria que essa indicação depois os vereadores assinassem também, porque todos nós estávamos aqui e assumimos o compromisso. E nós estamos dentro da conversa que nós tivemos com os nossos servidores, de apresentar um anteprojeto ao Executivo, fixando a data base de reajuste 1º de janeiro, né? O governo federal faz isso, os governos estaduais fazem isso, a Constituição Federal garante aos servidores uma data base e um reajuste anual, só que nós não cumprimos, o município de Iraí não cumpre a Constituição Federal, e não é de hoje, é da história desde que se criou, desde que foi promulgada a Constituição em 88, não foi todo ano respeitada, depende da vontade política e financeira do gestor da administração municipal que entende dar ou não, tanto que os governos, nem todos os governos deram reajuste em todos os anos das suas gestões, né? Nós pegar aí os últimos 30 anos, vamos ver o histórico e não tiveram, mesmo em período de inflação. Então, dizer isso, nós queremos, e aqui eu gostaria da assinatura de todos os vereadores dessa indicação, desse anteprojeto, para a partir daí nós iniciarmos uma conversa com o Executivo para nós garantirmos aos servidores públicos municipais, primeiro, a data base que foi estabelecida e depois os avanços que tem que ser. Como foi dito aqui na nossa sessão, na nossa audiência pública, eu já encerro os 5 minutos do MDB, embora eu tenha ainda 1 minuto. Quantos anos o vereador Miguel, tu é funcionário do município? 8 anos. Qual é o teu subsídio? 1.518. Fala no microfone. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas de trabalho estão aqui. 1.438 seria, daí, como não pode ser menos de um salário mínimo, 1.518. E qual é o equipamento que o senhor trabalha? Trabalho com a moto niveladora, custa 1.250.000. Então, eu tenho dito, e não é contra a administração que passou essa aqui, nós temos que olhar para frente. Nós temos que fazer projetos e conversar com o Executivo para olhar para frente, porque não é justo um servidor do município concursado receber menos do que o salário mínimo. Aí tem o plus que ele recebe mais, mas não vai entrar nos seus benefícios futuros quando numa aposentadoria. Então, é nessas conversas que nós vamos ter, e essa casa assumiu esse compromisso, eu aproveitei o espaço do MDB para tornar pública essa nossa manifestação, considerando que a nossa audiência pública ela não foi transmitida. Então, estávamos aqui os servidores, todos os vereadores de todas as bancadas assumiram o compromisso e nós, a partir de agora, iniciamos um trabalho para entender o que pensa o Executivo e também pensar essa questão dos servidores. E eu vi, estranhamente, ou positivamente, talvez fruto da nossa reflexão, que inclusive eu comentei no programa Bandas em Festa sábado, falando dos servidores, e ontem, dia 12 de outubro, domingo, a Prefeitura lançou uma notícia dizendo: Prefeitura de Iraí mantém compromisso a valorização dos servidores municipais. Então, é importante que num domingo está se trabalhando, está dando uma explicação para a sociedade, mas nós vamos, com certeza, cobrar essa valorização aos nossos servidores públicos municipais. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gilson, líder da bancada do MDB. Agora vamos passar para a discussão e votação das matérias em pauta. Matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei do Executivo número 061, de 2 de outubro de 2025. Define situação de excepcional interesse público e autoriza o Executivo Municipal a contratar servidor para atender às necessidades temporárias do excepcional interesse público e dá outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 061 de 2025 em discussão. Não havendo manifestações, coloco o referido projeto de lei do Executivo número 061 de 2025 em votação. Aprovado o referido projeto 061 por 8 votos. O projeto de lei do Executivo número 062 de 2020, de 2 de outubro de 2025, que cria um cargo em comissão de diretor de obras urbano, um cargo em comissão de diretor de obras rural. Não, presidente, Sim. esse foi baixado, tá? Sim. Esse não voltou. Cria cargo e assessor de imprensa. Permanece em estudo nas comissões. É isso que eu... Projeto de lei do Executivo número 64, de 2 de outubro de 2025. Cria mais uma vaga para o cargo de enfermeiro, no quadro geral de cargos que dispõe a Lei Municipal número 1369 de 92. Artigo 4º, dispõe sobre o plano de carreira dos servidores do quadro geral e dá outras providências. Permanece também em estudo a pedido do presidente da Câmara de Vereadores. Tirei então esse projeto em pauta para mais esclarecimento a respeito que tem 4 enfermeiras, tem 3 ESF, Estratégia da Saúde Familiar. Sendo que uma enfermeira com 19 anos de carreira, essa enfermeira está agendando consultas e exames. Então, eu não entendi essa contratação, tirei de pauta para ter mais esclarecimentos e informações. No momento que tiver, ou seja, pode ser antes, outro ESF, estarei de acordo a esse projeto. Senhor presidente, um momentinho só. Boa noite a todos que se fazem aqui presente, aos que nos acompanham pelas redes sociais e também pela Rádio Marabá. Só lembrando que esse projeto que o senhor tirou de pauta, ele já estava na outra sessão, né? Então teve aí pelo menos uma, já foi retirado na sessão passada, uma semana para o senhor ir buscar informações. De repente, se o senhor tivesse ido se informar e não ficado esperando elas chegarem até o senhor, a gente poderia estar votando ela hoje. Obrigado. Seguindo, então, o projeto de lei do Executivo número 068, de 9 de outubro de 2025, institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Iraí, Refis 2025, que oferece condições especiais por tempo determinado para pagamento parcelado de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou por ajuizar e dá outras providências. Projeto de lei do Executivo número 068, de 2025, em discussão. Senhor presidente. Sim, pois não, O vereador. IPTU
da nossa cidade quando se parcela no máximo em 5 vezes. O projeto 68, ele propõe um programa de recuperação fiscal no município, Refis 2025, para todos os devedores de tributos do município até 31 de dezembro de 2024. O que me chama a atenção é que o Refis, ele dá até 24 parcelas para serem pagas, e ainda mais com desconto, nesse caso, de 60% sobre os juros e multas. Eu sou favorável ao Refis, não vou impedir o projeto, até para o município deixar de arrecadar, só que ele está demonstrando, da forma em que está sendo apresentado, que é bom não pagar em dia o imposto. Por quê? Se eu pagar o imposto, eu tenho 5 vezes para pagar ele, agora eu atrasei, eu tenho até 24 vezes e recebo 60% de desconto da multa ainda, ou seja, a multa que seria 100%, eu vou pagar só 40%. Então, e assim 18 parcelas, 70% de desconto, em 12 parcelas, 80% de desconto, 6 parcelas, 90% de desconto e 3 parcelas, 100% de desconto. Só faço esse registro até para a comunidade tomar conhecimento e eu vou votar favorável, mas fica esse registro que essa forma que é apresentada talvez está incentivando as pessoas a não pagarem em dia os seus tributos no nosso município. Senhor presidente. Pois não, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao público de casa, também ao povo que se encontra aqui na casa. Que fique claro que esse desconto, né, Gilson, é só sobre multas e juros, né? O montante que está lá para pagar vai ter que pagar, vai ter um desconto na multa e no juro, mas não vejo deixar para atrasar, não é benefício nenhum, na verdade, né? Que tu está pagando no mínimo 40% de juros e multas, né? É isso, né? É isso, vereador. Obrigado. Coloco o referido projeto de lei do Executivo número 068 de 2025 em votação. Projeto 068 de 2025, aprovado por 8 votos. Nós temos uma emenda disso aqui, né? Projeto de lei do Executivo número 69, de 9 de outubro de 2025, com a emenda aditiva número 08 de 2025. Presidente Keio, eu vou pedir vista a esse projeto vou atrás de mais conhecimentos. Então, peço vista a esse projeto. Obrigado, então, vereador Paulo Martins. Aqui mais um projeto, outro projeto de lei do Executivo 70 também, foi retirado pelas comissões, né? É isso, né? Isso, né? Sim. Que é o programa de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no âmbito da administração. Nós somos favoráveis, a comissão é favorável, só que ela quer estudar um pouco mais a forma da apresentação desse projeto aqui. Então, agora, matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 012, de 2 de outubro de 2025, que cria a Comissão de Ética Parlamentar, institui o Código de Ética, também foi retirado pelas comissões. Calma, senhor Gercito. Projeto de lei do Legislativo número 014, de 7 de outubro de 2025.
revoga o decreto municipal número 029, de 16 de junho de 2025, que dispõe sobre os procedimentos e prazos para operacionalização das emendas parlamentares individuais e de bancada prevista na Lei Orgânica do Município de Iraí, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Projeto de Lei do Legislativo número 014, de 2025, em discussão. Senhor presidente, esse projeto 14 de 2025 do Legislativo, ele está revogando um decreto municipal. Nós, no ano passado, criamos ou melhor, alteramos a nossa lei orgânica municipal, criando as emendas impositivas. Apresentamos no ano passado, no orçamento de 2025, as emendas impositivas, tanto de vereadores como de bancadas, no valor de em torno de R$1 milhão, dá 700 e alguma coisa para os vereadores e mais 365 das bancadas, que todas as bancadas indicaram para um bem público para ser adquirido na área da saúde. No dia, agora, em junho, nós recebemos a notícia através dos órgãos de transparência do município, que o Executivo apresentou um decreto para regulamentar uma série de fatores das emendas individuais e parlamentares de bancadas, e tentando criar empecilhos. Então, por isso que o presidente apresenta esse projeto. Nós já conversamos com o Executivo, deixar claro para a sociedade, vai ser, segundo o prefeito, honrado no mês de novembro as emendas. Vamos ter que fazer um projeto aqui para alterar algumas questões, e eu, na condição de vereador, me coloquei à disposição para ajudar, inclusive, na alteração daqueles artigos que precisa, mas nós queremos garantir as emendas. Então, quando se revoga esse decreto 29 de 2025, de 16 de junho, se quer garantir, sim, as emendas chegar no seu destino, onde cada vereador indicou e também onde as bancadas indicaram. Então, eu peço aos vereadores, e as comissões hoje pela manhã se reuniram, já aprovaram esse projeto, e eu peço isso agora para que todos ratifiquem o voto favorável a esse projeto 14 de 2025. Obrigado, vereador Gilson. Coloco o referido projeto de lei do Legislativo número 014 de 2025 em votação. Aqui também não. Aprovado por 8 votos. Aprovado o referido projeto 14 de 2025 por 8 votos. Projeto de lei do Legislativo número 015, de 13 de outubro de 2025. Altera a lei municipal número 3.573, de 17 de setembro de 2025, para acrescentar dispositivo que determina o remanejamento das crianças lotadas nas escolas situadas junto ao imóvel objeto da concessão, antes da instalação da empresa beneficiária e da outras providências. Projeto de lei do Legislativo número 015 de 2025 em discussão. Senhor presidente. Pois não? Com licença. Primeiramente, falar para a comunidade que desde o primeiro momento que esse projeto veio para essa casa, onde eu e o Gui, mais algum pessoal se reunimos junto ao prefeito municipal, sempre teve a concordância de que não haveria alunos e empresa no mesmo prédio. Desde o primeiro dia foi comentado
A única coisa que hoje os vereadores fizeram foi botar isso na regra, na nossa lei. Porque, na verdade, desde o primeiro dia já existia, sempre existiu essa separação. O prefeito sempre falou que vai tentar construir 3 salas, onde vai alojar essas crianças para depois se instalar essa empresa. Não existia do prefeito municipal, da parte do executivo, não existia nenhum dizendo que a empresa se instalaria lá amanhã. Sempre foi pedido para que, inclusive para a secretária, para a diretora, foi perguntado qual é o final das aulas. Dia 13, dali em diante, a gente estaria assumindo com a empresa para que se fizesse, apesar que a escola teria que ter as salas prontas, né? Seria isso aí, pessoal. Obrigado, vereador Gringo. Com a palavra, vereador Gilson Conzatti. Senhor presidente, esse projeto foi apresentado considerando que existia uma tendência e uma solicitação, e nós discutimos isso na comissão hoje pela manhã, de uma revogação da lei. E nós entendemos, todos entendemos, que não seria o melhor caminho, considerando que na medida em que tu dá uma concessão para uma empresa, depois tu revoga a lei que deu a concessão, a empresa, se sou eu, pego outro dia e vou embora da cidade, e aí o ônibus vai cair para a Câmara de Vereadores. O que nós estamos fazendo agora aqui, e nós, os que participaram das comissões hoje, entenderam assim, que nós apresentamos essa alteração. O que diz essa alteração? O que não está na lei não vale. Muitas vezes a palavra, eu vou fazer, se não está no papel, se não está aqui, não tem como cumprir ou como ser cobrado. Né? Por isso que nós apresentamos. O que nós estamos... 2 novidades aqui. Primeiro, a empresa somente poderá se instalar e iniciar suas atividades no objeto da concessão após o prévio remanejamento das crianças atualmente lotadas na escola situada no local, para outro espaço seguro e adequado às atividades escolares. Se o município vai construir 3 escolas, a lei, 3 salas, a lei ela dá 12 meses para o prefeito assinar o convênio com a empresa, se eu não me engano. Eu não sei se em 12 meses consegue construir 3 salas de aula. Bom, mas tudo bem. Do modo a garantir a integridade física, a segurança e o bem-estar dos alunos. Aí o que nós colocamos aqui, vírgula? Ao mesmo tempo, o município disporá no prazo de até 90 dias, para providenciar a realocação da empresa, se assim entender, em novo local com melhores acomodações e sem ônus de retirar as crianças do seu atual local de ensino, que seria o melhor. Eu fui lá hoje na Casa da Criança. Eu fui ver da onde eu não sei por onde os funcionários dessa empresa vão entrar. Vão ter que passar obrigatoriamente pela escola. Vão ter que passar no meio das crianças. Vocês foram lá, visitaram o local? Porque eu vi o local e eu não achei, só se, não sei, pelo lado ou pela frente tem que passar junto com as crianças, não tem uma divisão lá. 2, então o que eu estou propondo aqui? E aqui eu quero usar o Tiago. O Tiago se manifestou já aqui nessa casa, se manifestou nas comissões, colocando inclusive o pavilhão que ele ocupa lá. Se o município quisesse, ou se a empresa quisesse, poderia se instalar lá. E eu te parabenizo, Tiago, por isso, e eu sei que talvez precisa de um investimento maior, mas essa casa nunca iria dizer não ao executivo para fazer os investimentos que precisa fazer lá, para deixar as crianças no local onde é que estão, com segurança, com tranquilidade, com os pais não afoitos e apreensivos como estão, que criou um mal-estar esse projeto. Então, eu proponho aqui 90 dias para nós, novamente, sentar com o executivo, convencer o executivo, buscar os recursos que precisar buscar e fazer com que a empresa Bruma na Malha vá para outro lugar. Eu também, está aqui os 3 vereadores, Neuci Francisco do Amaral, Tiago e o Guilherme, eu sentei com o prefeito semana passada com vocês e me propus a ceder ao município um terreno para se construir o que quisesse construir, sem ônus para o município. Deixar claro, sem ônus para o município. Então, nós estamos dando
alternativas. O que nós não podíamos fazer é revogar a lei e dizer assim, nós te demos, nós não vamos te tirar. Não, nós queremos a empresa aqui, queremos os empregos aqui, mas queremos o bem-estar das crianças, das famílias, e que nós consigamos agora, com calma, com tranquilidade, trabalhar os próximos dias, quem sabe conseguir um novo local para essa empresa melhor, com mais no local onde é que é, local de empresas, né? E depois nós vamos discutir a questão do Thiago, porque também hoje ele é vereador, mas ele pode ter a empresa ou ser vinculado com a empresa e também nós podemos beneficiar também, por que não? Se ele está abrindo mão de um bem que ele tem, e tem muita gente que tem aqui as concessões e não cumprem, o Thiago está tendo essa grandeza e eu faço esse registro, Thiago, para te agradecer, para a comunidade saber da tua índole, do teu perfil e do teu compromisso público que tu assumiu nessa casa quando vereador e agora com nós quando nós discutimos esse projeto. Então, eu peço a aprovação dos vereadores desse projeto 015-2025. Obrigado, vereador. E só para completar a ideia do Gilson, e eu acho que os demais aí também, e passar ao senhor vereador Guilherme, que nós nesta casa aprovamos, né, um financiamento, que autorizamos, né, o prefeito a um valor significativo para investimentos, né, lembra? Eu teria uma ideia, e passo para ti, para passar a ele, que poderia ser usado uma parte, um valor, para que se construísse um pavilhão, sim, para alojar a Bruna Malhas. E com o próprio o aluguel que está sendo pago para essa empresa, e mais o transporte, daria para se pagar as parcelas desse financiamento. É uma ideia que eu tenho e que seria bom para as crianças, para os pais das crianças e também para a empresa. Senhor presidente, nós aprovamos aqui sim uma abertura de uma linha de crédito. Ela não foi utilizada, né? Mas está aprovada para quando necessário. Eu quero reforçar aqui a fala do Gringo e também do Gilson. A do Gringo, onde nós estivemos reunidos com o prefeito, com mais vereadores aí, e apesar de ter sido apenas um acordo verbal do executivo, né, onde ele garantia que não haveria a Bruna Malhas enquanto a creche estivesse ali, nós estávamos, sim, confiando na palavra do executivo. Mas antes da confiança com o executivo, nós temos um compromisso com o povo e com os pais dessas crianças. Por isso, hoje foi colocado em lei a obrigatoriedade. Para acontecer a Bruna Malhas lá, não vai poder ter as crianças na creche. Se tiver um, não vai ter o outro. Mas deixar claro também que, se não tivesse sido colocado em lei, todos os vereadores aqui nessa casa, se acontecesse da Bruna Malhas estar em funcionamento com a creche junto, nós revogaríamos a lei e não íamos aceitar a Bruna Malhas lá. Me preocupou o fato onde mais pessoas tinham conhecimento desse acordo e deixaram chegar até os pais uma versão de que talvez fosse haver os dois juntos. O que isso não era necessário, se criar um pânico desnecessário com os pais. Muito obrigado. Senhor presidente, parabenizar o vereador Thiago por oferecer o galpão dele lá. Será que não seria melhor, se ele vai ter que fazer uma reforma no prédio, será que não seria melhor, em vez dele fazer a sala de aula, ele gastasse dinheiro em reformar o galpão, que o Thiago tem a empresa dele, e já deixar as crianças no habitat que eles estão acostumados lá nesse colégio, que tirar eles de lá, pode ter certeza que eles vão sofrer muito. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, coloco o referido projeto de lei do Legislativo número 015 de 2025 em votação. Aprovado o referido projeto do Legislativo de forma unânime. Projeto de lei do Legislativo número 016 de 13 de outubro de 2025. Revoga a emenda modificativa número 004 ao artigo 2º do projeto de lei do Executivo número 063 de 2 de outubro de 2025. Projeto de lei do Legislativo
número 016, 2025, em votação. Coloco o referido projeto de lei do Legislativo número 016 de 2025 em votação. Aprovado o projeto 016 do Legislativo por 8 votos. Requerimentos. Requerimento número 017, de 9 de outubro de 2025. O presidente da Câmara de Vereadores, vereador Clério Larantes, juntamente com a bancada do MDB e PP, amparados nas normas regimentais, requerem que seja aprovado por esta Casa Legislativa o presente requerimento de convocação da senhora secretária municipal de Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente, Cláudia Denise Mitch Alft, para que se compareça a esta Casa Legislativa no dia 3 de novembro de 2025, às 18 horas, a fim de prestar informações referentes ao andamento das ações, projetos e atividades de sua secretaria. Requerimento 017 de 2025 em discussão. Não havendo manifestações, coloco o referido requerimento 017 de 2025 em votação. Aprovado o requerimento 017 de forma unânime. Requerimento número 018, de 9 de outubro de 2025. O senhor vereador Gilson Conzatti, amparado nas normas regimentais, requer que seja aprovado por esta Casa Legislativa o presente requerimento de convocação da senhora secretária municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Ana Paula Rodrigues, para que se compareça a esta Casa Legislativa no dia 17 de novembro de 2025, às 18 horas, a fim de prestar informações referentes ao andamento das ações, projetos e atividades de sua secretaria. Requerimento número 018 de 2025 em discussão. Não havendo manifestações, coloco o referido requerimento número 018 de 2025 em votação. Aprovado o requerimento 018 de 2025 de forma unânime. Requerimento número 019 de 13 de outubro de 2025. As comissões de Constituição, Legislação e Redação Final, composta pelos vereadores Miguel Ângelo Strojac, Jackson Antônio Volpin e Tiago Fernando Ceruti, e da Economia, Finanças e Orçamentos, composta pelos vereadores Guilherme Ferraz Souza, Gilson Conzatti e Paulo Martins, amparadas nas disposições regimentais, vem requerer que o presidente da Câmara Municipal, o senhor Clério Larantes, que realize o convite ao diretor do hospital, o senhor Éder Lehmann, para que compareça a esta Casa Legislativa a fim de prestar esclarecimentos sobre os serviços gerais prestados pela instituição, bem como acerca dos regimes de plantão e sobreaviso. O dia e horário da referida reunião serão oportunamente definidos e comunicados. Requerimento número
019 de 2025 em discussão. Não havendo manifestações, coloco o referido requerimento 019 de 2025 em votação. Aprovado o requerimento 019 de 2025 de forma unânime. Então, agora, espaço dos oradores. Cada orador tem até 1 minuto para se inscrever. Após a inscrição, cada orador dispõe de até 10 minutos para o seu pronunciamento. Então, encerrado, então, passo a palavra ao vereador Guilherme Ferraz. Senhor presidente, só comentar sobre o anteprojeto voltado à database feito pelo Gilson ali. Sim, todos nós assumimos o compromisso com os servidores públicos. Eu gostaria que o anteprojeto tivesse chegado ao nosso conhecimento antes da sessão e que, como todos nós assumimos compromisso com os servidores públicos, todos tivessem participação e opinado sobre ele. Tanto é que assumimos compromisso com os servidores públicos nessa causa, que eu cheguei a sugerir a database como pauta primária e um caminho para que a gente conseguisse proporcionar isso a eles. É uma causa antiga, é uma defasagem muito grande que vem de muito tempo, e então, às vezes, demanda de algum sacrifício. E se for para sacrificar alguma coisa, que a gente sacrifique algo que seja nosso. Eu sugeri, vai depender dos demais vereadores também, que a gente sentasse com o Executivo e oferecesse parte do recurso dessa Casa Legislativa para bancar essa valorização aos servidores públicos. Sei que a gente não pode indicar ao Executivo essa verba quando sobrar da Câmara para essa causa, mas tenho certeza que se nós sentarmos junto com o prefeito, fizermos essa proposta para ele, e ele concordar, a gente pode convocar outra audiência pública com a presença de todos os vereadores e todos os servidores públicos aqui. E se ele garantir, na presença de 200 servidores, eu tenho certeza que ele vai honrar com a palavra dele, desde que essa casa honre com a sua palavra também. Muito obrigado. Hoje era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Guilherme. Com a palavra ao senhor o vereador Gilson Conzade, presidente da UVB, na tribuna. Eu só ia perguntar se vai sobrar recurso ainda esse ano. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Como é bom ver a Casa Legislativa cheia, com as pessoas da comunidade discutindo os problemas da comunidade, olhando para os vereadores, conversando com os vereadores, para que se chegue a denominadores favoráveis para a sociedade acima de tudo. Quero começar, sim, com a nossa audiência pública, que eu já falei aqui, no dia
Na terça-feira passada, fizemos uma audiência pública, conversamos, e eu usei uma expressão que o município de Iraí, ao longo dos anos, tem sido ingrato com seus servidores. Usei essa expressão porque, se nós olharmos o passado desses servidores, quando muitos lá atrás assumiram os concursos públicos e foram vendo os seus vencimentos caindo a cada ano, os seus rendimentos caindo a cada ano, é sim uma injustiça com os pais, com as mães, com os homens e mulheres das famílias que vivem do serviço público, que prestam serviço público e gostariam, quando ao menos passar nos concursos, gostariam de ser bem remunerados, o que, com a história, demonstra que não é mais. E nós precisamos começar, e eu assumi, disse isso aos servidores, eu não sei se eu fiz voto de servidores, eu não estou preocupado, até porque nós tínhamos, e temos aqui 2 servidores que são vereadores, nós tínhamos vários candidatos servidores defendendo a classe, mas eu também assumi esse compromisso com os servidores. Para quê? Para nós tirarmos essa injustiça. E aquilo que eu falei há pouco, se nós não pensarmos numa data base, ao menos, e foi o primeiro compromisso que nós assumimos aqui, por que nós assumimos esse compromisso? Porque foi a reivindicação de todos os servidores que aqui estiveram com a gente na terça-feira. E a partir dessa data base, que é importante nós fazermos isso, nós temos que negociar com o executivo, sim, aumentos reais, não só a inflação, pelo menos que leve 5, 6, 7 anos, mas que se busque um valor moderado, melhorado, que se cada vez aumenta um pouco mais. Por exemplo, esse ano, e no ano passado, no orçamento 2025, nós aprovamos um aumento de 10% aos servidores. O município, nessa nota que lançou ontem, domingo, dia 12 de outubro, ele diz que o reajuste concedido de 6,27. Resultado da recomposição inflacionária de 4,83. Mas nós projetamos 10 no orçamento. Aqui o vereador Guilherme deu uma sugestão, mas essa sugestão já está no orçamento desse ano. Esta casa liberou para o executivo, para o atual prefeito, no ano passado, tiramos do nosso orçamento R$1 milhão. Vou repetir. R$1 milhão nós já repassamos, já está no cofre da prefeitura, esses valores. Então, esses valores podem ser, sim, investidos nos servidores, ou investidos para o desenvolvimento dessa cidade, desse município, com implantação. Não precisa, e aqui está o pessoal da Associação Comercial, não precisa, nesse momento, pensar num distrito industrial. Vamos pegar alguns pontos e colocar as empresas. Não precisamos ter uma área, porque essa área nunca chega, nunca se consegue comprar. Então vem uma empresa, vamos instalar, mas instalar em lugares que precisam ser instalados. E é por isso que nós apresentamos esse projeto hoje, para que se repense a instalação de uma empresa que é importante para o município, deixar claro isso, é importante para o município, mas não onde querem colocar. Não onde se apresentou um projeto e essa casa votou, mas que agora estamos revendo, de dar condição para que se tenha emprego, sim, mas que as crianças não sejam relocadas do seu habitat, do seu local, da sua vida, onde tem o professor, tem a estrutura toda. Por que nós vamos tirar uma estrutura para montar outra estrutura? Não tem lógica. E aqui eu quero mais uma vez te parabenizar, Tiago, por dar essa cedência do teu pavilhão lá, e o que o Miguel falou, o vereador falou. Para que construir sala de aula? Que o valor da sala de aula, tu reforma o projeto, o que tem que melhorar? A iluminação, o piso, alguns detalhes que vão custar dinheiro, sim, mas bem menos
Tem que fazer uma escola, fazer um prédio, fazer um telhado, botar energia, botar tudo. Quer dizer, então tu já tem. Gasta bem menos e dá condição bem mais rápida, porque já está pronto o prédio. É só uma vontade. Por isso que nós queremos conversar com o executivo. Também falar, e aqui está o Volker representando a Associação Comercial, que nós apresentamos uma modificação na lei que nós mudamos semana passada. E isso é o papel do Poder Legislativo. Na lei da semana passada, veio um projeto para essa casa, para nós repassarmos à Associação Comercial 15 mil reais para fazer a compra premiada. Eu modifiquei aquele projeto. E hoje nós modificamos de novo. Porque agora não é só associado da Associação Comercial que pode participar da campanha. Pode todas as empresas de Iraí que queiram se engajar nessa campanha liderada pela Associação Comercial podem participar. É justo. Tem dinheiro público do Executivo e mais, tem a contrapartida da Associação Comercial que não veio no projeto semana passada. Então, nós estamos agora readequando e colocando, e agora num acordo, num acerto, ficou feliz a Associação Comercial, vai ficar feliz o consumidor de Iraí, e o município vai dar a sua contribuição para nós fazermos com que o comércio se movimente nesse período de final de ano. Também dizer, senhores vereadores, que nós estamos nessa proposta, então, de assumir esse compromisso com os servidores, para encerrar minha manifestação, e principalmente com os pais de alunos. Nós queremos o desenvolvimento de Iraí, nós queremos emprego, nós queremos empresas, sim, mas nós temos que saber onde é que vamos colocar as empresas e deixar as crianças onde estão. Esse é o projeto. Ou seja, em 90 dias nós damos condição ao Executivo de achar um outro local. Nós não perdemos a empresa porque nós estamos dizendo sim, nós te queremos aqui, mas nós vamos procurar um local adequado para que essa empresa se instale, não atrapalhe. Pô, e aí são crianças que estão do lado, na janela do lado, de 0 a 5 anos. E o descanso? E a nossa preocupação com a primeira infância? Como é que fica? Com uma máquina batendo todo o tempo, servidores, funcionário fumando, funcionário falando. Quer dizer, tem que ter a tranquilidade para essas crianças. É o início da vida delas. E o município, eu não tenho dúvida que vai achar um denominador, junto com a Câmara de Vereadores, junto com os pais. Parabéns aos pais por essa mobilização, porque se vocês não se mobilizassem, com certeza eu não estaria apresentando esse projeto e essa casa não estaria aprovando o projeto. É importante a participação e a atenção da comunidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gerson Consati. E reforçando, então, foi passado sim 1 milhão para o executivo, e ele pode usar sim, nós conversando, né? Pode usar sim para ajudar ao funcionalismo. 1 milhão. Desculpe se eu falei, Renato. 1 milhão. E assim, a Câmara tem direito a 7%, né, do orçamento. Veio em torno de 4%, nem isso. Tá? 1.330.000 orçamento da Câmara de Vereadores para esse ano. Pagamento de vereadores, funcionários, diárias, enfim, tudo que é gasto aqui, 1.330.000. Creio eu... Só me permite uma parte, presidente. Em cima dessa sua manifestação, eu proponho, e o presidente já fez isso, mas só para a comunidade saber, nós vamos propor ao Executivo e no orçamento do ano que vem que a Câmara tenha os 7%, que é o seu valor repasse constitucional. E aí, tu tendo esse dinheiro, aí tu consegue negociar o repasse, porque hoje tu abre mão do recurso, não tem para onde ir. E quando tu tem o domínio do recurso, tu pode sim sentar com a sociedade, sentar com o Executivo, devolver o dinheiro para o Executivo, sim, mas direcionado para uma área, 2 áreas, 3 áreas, porque hoje a gente devolve e não tem e o Executivo não tem essa obrigação de informar ao vereador, à Câmara de Vereadores, para dizer vai para tal lugar ou não. Vai para o Caixa Única do município. Se nós tivéssemos recursos, presidente, por isso,
Nós já vamos fazer o orçamento logo aí na frente e já vamos projetar 7% para nós fazermos essas negociações. Eu falo negociações, não é negociatas. Negociações em bem da sociedade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, quero dizer que foi feito já esse ofício, né, Gilson, com a assinatura de todos vocês, pedindo os 7%. E dizendo mais que creio que vai sobrar um valor significativo ainda, tá, na Câmara de Vereadores. A minha ideia é repassar ao Executivo e o Executivo repassar ao hospital para que você tenha o plantão o ano que vem. Tá? Tem um relatório completo que, passando do sobreaviso para o plantão, pela parte da noite, noturna, o ano todo dá em torno de R$200 mil. E se for dia e noite, o ano todo dá em torno de R$400 mil. Então, vamos ver o que vai sobrar e depois vamos fazer esse repasse. Quero aqui, Jackson. Senhor presidente, referente ao plantão, até já chegou ao nosso conhecimento que tem um projeto do Executivo já voltado para o hospital para que seja feito o plantão. Se carece de algum ajuste, algum acerto ainda, eu não sei, por isso que não veio a apreciação dessa casa ainda. Podemos usar esse dinheiro também, né? Quero fazer aqui, Jackson, meus sentimentos ao senhor, né? Que pelo falecimento do seu avô, né? Então, faço agora e depois a gente faz novamente. Que Deus conforte a sua família. Então, eu quero aqui, então, fazer um esclarecimento que aconteceu. Gostaria, então, de fazer em breve esclarecimento em relação a uma fala proferida na última sessão desta casa. Foi mencionado que um documento teria sido encaminhado ao Ministério Público com assinatura falsificada, em nome da presidência. O que poderia dar a entender que assessores desta Câmara teriam cometido tal ato. Quero deixar registrado que essa informação não procede. O que ocorreu foi o recebimento de uma comunicação da ouvidoria da Câmara, a qual, conforme determina o procedimento interno, foi devidamente encaminhado ao órgão competente. Trata-se, portanto, de um documento oficial e legítimo, assinado por mim, enquanto presidente desta Casa Legislativa. Faço esse esclarecimento para resguardar a transparência e a veracidade dos atos administrativos, bem como para preservar a integridade dos servidores que exercem suas funções com responsabilidade e respeito às normas desta instituição. Quero, então, fazer o encerramento. Agradeço a todos pela presença. A próxima sessão ordinária será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 18 horas. Dou por encerrada a presente sessão. Obrigado a todos e uma boa noite.
Música